Olá, seja muito bem-vindo ao Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. Nós, primeiramente, gostaríamos de agradecer a participação de todos nos e-mails que a gente vem recebendo, de elogios, de solicitação de casos, e até também comunicar a vocês que todos os casos estão aí esmiuçados e estão divididos no nosso canal no YouTube, e também agradecer ainda mais que a gente está aí já alcançando quase 100 mil visualizações nos vídeos que a gente tem apresentado aqui para vocês na TV. Eu acho que tudo isso é porque a gente faz o que a gente realmente gosta, né? Que é devolver ao paciente a segurança, devolver a autoestima e devolver a possibilidade de sorrir. Porque, afinal de contas, acho que dar um bom sorriso, dar uma boa gargalhada, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente faz nessa vida, né? Então, hoje a gente vai mostrar para vocês alguns casos delicados, onde são casos de pacientes que fazem uso de próteses totais, então para a gente reverter isso para próteses fixas sobre implante e que geram muito desconforto para os pacientes. Os pacientes normalmente têm muita vergonha, às vezes, de fazer o uso da prótese total, tem muito problema com a autoestima, tem medo que essa prótese desloque, enfim, uma série de coisas a gente vai estar aí mostrando para vocês. Vamos lá, então eu vou apresentar esse primeiro para vocês. Seguinte, então, comum, a gente já apresentou isso em vários casos. Essa paciente aqui chegou ao consultório fazendo uso da sua prótese total superior e ela tinha aqui embaixo o remanescente de alguns dentes, tá? Então, assim, a gente percebe que aqui, mesmo usando a prótese, os dentes não aparecem quando ela está com o lábio em repouso, que é uma característica errada, porque se a gente deixar nessa condição com os dentes naturais, apareceriam, tá? E a gente consegue reverter isso, tá? Então, numa foto com um sorriso, de novo, parte posterior dos dentes aparecem mais na hora do sorriso do que os dentes anteriores, tá? Então fica também bem comprometido e a gente também percebe aqui o encurtamento que ela tem, ou seja, uma dimensão menor. O fato dela ter essa prótese montada nessas condições lhe deixou numa condição de uma abertura de boca. Ela abre mais e tem que fechar mais, isso também acaba prejudicando aí articulações e assim por diante. Deixa tá? com um aspecto muito mais envelhecido, né? Sim, com certeza. Então aqui uma foto de perfil, de novo, se a gente fosse passar uma linha da ponta desse dente para trás, a gente percebe que esse plano está sendo aí inclinado para baixo, descendente, enquanto deveria ser invertido. Esses dentes têm que ser os anteriores um pouquinho mais longos, para deixar o sorriso do paciente numa condição mais favorável, tá? Então aqui, o uso da prótese total superior e embaixo ela tem que fazer uso de uma prótese removível aqui para trás. Quem tem em casa sabe que essas próteses, então, o fato de elas serem removíveis, ela tem que ter algum ponto de ajudar a fixar, tá? Então, seriam, no caso aqui, os dentes e aí acaba tendo esse grampinho para ajudar a firmar. O que acontece a longo prazo? Acaba comprometendo o fato de tirar e colocar tanto essa prótese, porque ela tem que higienizar, acaba aí comprometendo esses dentes. E nessa situação, a gente fez a avaliação, logicamente, a partir de um exame tomográfico e das panorâmicas, nesse caso dela aqui também foi solicitado, principalmente por causa dessa região anterior. O que a gente percebeu? Que esses dois dentes que ajudavam a segurar a prótese dela estavam comprometidos. O que acontecia? Iam sobrar mais 4 dentes aqui na frente. Então, numa conversa com a paciente, uma discussão de tratamento e de viabilidade do que poderia ser feito, então a gente optou então para fazer uma prótese inferior, tipo protocolo de carga imediata, ou seja, uma prótese fixa que a gente vai estar concluindo todo esse processo aí dentro de uma semana, 5 dias a uma semana, tá? Na parte superior, a gente então fez uma avaliação, não era no momento para ela a necessidade maior a parte superior, então no que diz respeito a ter uma prótese fixa e tal, então a gente reabilitou ela novamente com uma prótese total superior, mas aí seguindo tudo que diz respeito a um bom planejamento da montagem e da oclusão da parte superior, tá? Aqui então a gente está fazendo toda uma etapa preparatória à cirurgia, então a gente já ir fazendo a prova dos dentes superiores para consequentemente ter já a referência para a montagem dos inferiores. Então a gente já começa a perceber aqui o encaixe, a malinha incisal do dente, que lá naquela prótese dela já não aparecia, tá? O sorriso, aqui então de novo, a gente percebe que esse dente já está maior do que ela tem na prótese dela normal, mas a gente percebe que aqui de novo tem a impressão que isso aqui está vindo para baixo. Prova, então a gente tem a possibilidade de fazer alterações, mudanças, quantas vezes forem necessárias, até chegar no ponto que a gente determina, não, agora ficou da maneira que a gente planejou, tá? Aí, outro detalhe,
com relação à linha média, toda essa montagem por estar em cera, e aí existe uma diferença do que a gente está aí montando num consultório e encaminhar para o protético. Imagine que o protético, tem aí 2 modelos de gesso. Então, para ele tem uma certa dificuldade de achar as posições certas. Então, assim, vamos supor que nesse caso aqui especificamente, 99% está certo. Então, é aquele 1% que a gente aí vai corrigir, e são esses detalhes que chegam no resultado final mais perfeito, tá? Então, aqui de novo, ó, inclinação para baixo, fora da linha do centro, aparecendo mais a parte gengival de um lado. Então, esses detalhes a gente vai todo corrigindo. Novamente, a parte dos dentes no sorriso, ó, aqui a gente já percebe que já está havendo mudanças, tá? Então, para ver que tem etapas de consultório que são vencidas uma após a outra, até chegar no que a gente acha... Tudo isso de maneira muito rápida, né? Questão de poucos dias é feito todas essas correções. Isso mesmo. Então, assim, aquela cirurgia a gente fez, então, com a extração dos dentes inferiores, aplanamento da região e colocação dos implantes. O que vocês estão vendo aqui em vermelho é um guia, é como se fosse uma prótese transparente que vai nos auxiliar na hora da moldagem e para o laboratório poder trabalhar. Assim, então, termina a cirurgia. Então, no mesmo passo que a gente fez, extração do dente, colocação do implante, instalação dos componentes protéticos e moldagem. Mas assim o paciente vai para casa e retorna depois de 2 dias para a gente fazer a checagem novamente da montagem dos dentes, ficou de acordo com o que a gente fez inicialmente. Trabalho vindo do laboratório, ó, com os dentes já acoplados sobre aquela estrutura. Seleção da cor da gengiva, tomada a partir do lábio dessa paciente. Então, como ela vai ter uma prótese total em cima e uma protocolo embaixo, aquela parte que seria vermelha da cera, a gente vai caracterizar na cor que a gente predeterminou aqui, tá? Trabalho vindo do laboratório. Parte que a gente sempre tenta chegar dessa maneira, em função do planejamento, a gente consegue deixar esses implantes para que saiam bem na linha do rebordo, para deixar essa prótese numa situação dela o mais fina possível, para que também não cause nenhum tipo de desconforto para o paciente. Parte interna dela, tá? Onde tem aqui os parafusinhos de passagem que vão aí firmar nos implantes. No momento que a gente está instalando a prótese, então assim, a gente tira aqueles componentes e acopla a prótese. Depois, logicamente, esses orifícios são todos fechados, cada um com a sua devida cor. Então, a gente tinha um perfil inicial assim, a gente passa a ter uma situação já diferente. A gente já percebe que se eu for passar uma linha, eu já tenho algo que é uma linha ascendente agora, que é seguindo o lábio dela, o inferior. A parte inicial dela, quando ela estava aí com o lábio em repouso, não aparecia dente nenhum. Aqui a gente já tem uma situação bem diferente, tanto em cima como na parte de baixo. E aí, só que detalhe, a gente já percebe que sempre está indo para o lado de cima, tá? Que é o que deixa, logicamente, o sorriso mais harmônico. Aqui, ó, para baixo novamente dos 2 lados, no caso, logo no começo do tratamento. E aqui a gente já percebe que tem uma linha dos dentes que vai seguindo o lábio inferior, tá? Então, logicamente, acaba reabilitando a paciente de uma forma rápida, é ágil todo esse processo. Então, da cirurgia que ela estava numa situação desconfortável para esse momento, então percorre-se ali uma semana, 5 dias. Logicamente tem umas etapas preparatórias, mas aí depois a gente chega nesse resultado.